irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um. Vou pedir que os que podem já tomem seus lugares. Hoje o culto é um pouco diferente. Nós vamos cantar um hino e logo depois nós já teremos avisos e ofertas. Nós cantaremos um hino, logo depois nós já teremos avisos e ofertas. Nós vamos cantar o 12 do então, louvamos. Vou pedir que os que podem se coloquem de pé e que louvem mais alto que puderem. Pedir para o irmão Vinícius nos levar a Deus em oração, depois faremos a quarta. Amém. Podem sentar. Avisos. Bom dia. Hoje está mais bonita, diferente, né? Muito legal. Coisa de novo vai acontecer hoje. Nesse momento eu vou pedir para o Sérgio chegar. Bom dia, homens. Estou convocando os homens no próximo dia 21, sexta-feira próxima. Nós teremos o encerramento dos homens. Eu gostaria que todos os homens comparecessem. Todos os departamentos tiveram seus encerramentos. Nós homens ficamos para trás. Então, eu montei uma listinha aqui. Gostaria que todos os homens participassem. Nós estamos querendo começar sexta-feira, às 19h30.
cardápio é churrasco. Bom? Então, por favor, homens, se apresentam, está aqui a lista, se esforçam. Eu sei que tem afazeres, mas é só uma vez no ano. Então vamos fazer encerramento na próxima sexta-feira. Tá bom? Posso contar com todos. E se não der para vir todos, pelo menos eu quero essa lista cheia aqui. Tá bom? Obrigado. Então, todos são bem-vindos. Gostaria de saber se nessa manhã tem alguém conosco nos visitando pela primeira vez. Se tiver, pode ficar de pé e falar o seu nome. Tem alguém? Não, mas todos são bem-vindos. O irmão Sérgio está avisando que o encerramento dos homens, nós não ficamos para trás. Nós só retardamos um pouquinho na expectativa. Vai ser aqui na igreja, tá? Às 19h30. Vamos então aos avisos. Vamos fazer diferente. Nesse momento, nós vamos orar pelos dízimos e oferta. E depois assim nós vamos entrar nos avisos. Vou pedir o irmão Marcos para estar orando pelos dízimos e oferta, por favor, irmão. Bom dia, irmãos. Nosso bom Deus, queremos dar graças ao Senhor por mais esse dia. Deus, obrigado por esse tempo que temos aqui para adorarmos o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, abençoe a todos que estão aqui. Que a tua palavra, Deus, venha trabalhar em cada área das nossas vidas. E também que o Senhor possa abençoar esse tempo de comunhão que temos aqui também depois. E também oramos, Deus, pelas ofertas, os dízimos, que o Senhor esteja, Deus, dando direção para toda a direção da igreja, os diáconos, os pastores, os membros, cada um responsável, Deus, por estar aqui unidos e buscando fazer o melhor para o Senhor e para propagar melhor o seu evangelho também, Deus. Que o Senhor abençoe, para que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Muito bem, aqui nós temos os avisos. Então, domingo, pela manhã, temos a escola bíblica dominical. Então, não vai entrar em férias, né? Então, não vamos ter. A partir do mês que vem, o horário do culto muda. Esse mês ainda é 19h, mas a partir do mês que vem vai começar às 18h o culto à noite. E todas as quarta-feiras, o culto de oração às 19h30. Todo domingo nós temos o ensaio do coral, às 17h. Dia da família hoje, né? Então, agora pela manhã nós vamos ter o café, por isso que já está diferente aqui. E à noite nós temos também aquele momento de foto das famílias. Então, bem bonitinho, mais bonitinho do que você é, né? Então, você veio para tirar a foto.
Assembleia, dia 23 de dezembro, uma assembleia extraordinária no horário da Escola Bíblica Dominical. Também dia 23 de dezembro nós vamos ter a cantata de Natal. Então a cantata de Natal, você pode estar chegando, você que nos visita é nosso convidado a chegar, e também nós, membros da igreja, vamos convidar pessoas para estar chegando naquele dia aqui, vai ser às 19 horas. Dia 31 nós temos o culto de ação de graças. O ano está terminando e vamos iniciar outro aqui na igreja. Então, dia 31, reserve esse dia, vai começar às 21 horas. Então, não percam. Reunião de planejamento, dia 5 de janeiro. 5 de janeiro, todas as diretorias, né, todos os diáconos devem comparecer. E também os professores da Escola Bíblica Dominical. Dia 26 de janeiro, nós temos um curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. Então tem investimento de 10 reais, vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 18 horas. Vai ser aqui na igreja. Se você tem alguma dúvida, procure o irmão André, que está à frente. O acampamento Jofac 2019 vai começar dia 1 a 5 de março. E vocês já sabem tudo aí, né? Vai ser em Curitiba. E procure o Natan, o Marcos, está pagando, eles estão prontos a receber. E encerramos os avisos. Por hoje é só. Então, Pedro, pode voltar, por favor. O hino Vida Real. Vida Real. Logo depois o pastor Rudy pode chegar à frente. Aqui na frente, se alguém estiver procurando lugar, tem uma fileira inteirinha aqui, vazia. E quando senta bem aqui na frente, o pastor abençoa mais, tá? Vida Real. Amém. Pastor Rudy.
porque já vou avisar aqui, mediante o aviso do Gilberto, à noite eu vou faltar. Falou que é para vir mais bonito do que já é, né? Então não tem como, irmão. Vou ter que faltar no culto. Mais bonito do que ficar mais bonitinho. Mas arrumadinho a gente vai estar, né, irmãos? Para tirar uma foto bem agradável, foto da família. Quero, antes de pregar, começar a mensagem. Hoje, lembrando, é o encerramento da EBD. Então, logo após a mensagem, nós vamos preparar aqui a logística para servir o café. Mas também, hoje também nós colocamos como tema o Dia da Família. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso texto. Mas agradecer a Deus também pela... Ontem nós tivemos sexta e sábado com os jovens na Serra da Graça. Foi uma bênção, foi um tempo muito gostoso. Não tivemos nenhum acidente. Alguns passaram um pouco mal, porque alguns não quiseram dormir, né? Uma boa parte. Vieram no ônibus aí desmaiados, né? Mas foi um tempo muito gostoso, né? Um tempo de comunhão, um tempo de fazer ali o encerramento. Quero agradecer a Deus, especial pela liderança, né, da mocidade, que tem se dedicado, sacrificado, né? Fica quebrado, né? Mas graças a Deus tivemos um tempo muito gostoso e fechando, limpando tudo fica mais fácil quando você tem uma equipe boa, né? Então, graças a Deus por isso. Então, vamos para o nosso texto, nós vamos fazer a leitura e depois vamos ter uma palavra de oração. Lembrando que o nosso tema é família, mas 2 Samuel, capítulo 21, nós estamos falando sobre os problemas do rei, o rei Davi, ao retornar para o seu trono, encarou várias dificuldades, e aqui nós temos a que seria a terceira, mas na semana passada eu tratei a última para poder ficar com essa e acertar também no nosso tema hoje. 21 de 2 Samuel, versos de 1 a 14. Fique tranquilo que eu vou ser breve, porque eu sei que alguns já estão se roendo, né? Eu mesmo não tomei café ainda, só me preparando. Sei que vai ter coisa boa. Então, 21 de 2 Samuel, diz assim, verso 1. Houve em dias de Davi uma fome, olha aí, tá vendo? Uma fome de 3 anos consecutivos, então nós não chegamos lá ainda, né? Nós estamos no caminho. De 3 anos consecutivos, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Verso 3. Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos perante o Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Verso 10. Então Rispa, filha de Aiá,
tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque o Senhor tem nos dado tanto da sua graça, cada dia de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus de amor, ó Pai, e nos ensina a andar conforme o Senhor, a seguir os passos do seu Filho, que possamos, ó Pai, como igreja, estar crescendo e refletindo o seu caráter. Neste momento eu peço, ó Pai, pela mensagem, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ter realmente a capacidade, a condição, nos dê, ó Pai, um entendimento claro acerca dos seus ensinos, dos seus mandamentos, acerca da nossa responsabilidade em cumprir a sua ordenança, em cumprir os seus propósitos, em estar dispostos a fazer a sua vontade em todo o tempo, para que não venhamos colher, Senhor, nenhum fruto amargo, não venhamos ter em nosso meio, em nossas famílias, qualquer tipo de tragédia, ó Deus, por ignorarmos a sua lei, por ignorarmos a sua palavra, ó Pai. Dá a nós um coração sensato, um coração reto, cauteloso, para que jamais venhamos nos apartar da Tua vontade, da Tua palavra, que possamos cumprir à risca os Seus mandamentos, ó Pai. Obrigado pela história de Davi, de Saul e de Rispa, ó Pai, que nós possamos estar aprendendo com a vida dessas pessoas que o Senhor deixou registrado para nós nesta manhã. Abençoa também logo mais o nosso período de comunhão, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa história aqui é uma história bem triste, porém, ela é cheia de ensinos, e o principal, eu creio que é acerca da família. Nós temos aqui o resultado de uma ação inconsequente do rei Saul. Você conhece já Saul, nós já falamos bastante sobre ele no começo do estudo sobre a vida de Davi. Um homem que se preocupava mais com o que os outros pensavam dele do que com o que Deus pensava dele. Se preocupava mais em agradar as pessoas do que agradar o seu Deus. E isso levou ele a perder o trono. Deus encontrou Davi, né? Deus chamou Davi e Deus substituiu Saul por Davi, porque Saul abriu mão realmente de engrandecer aquele que é o maior, aquele que deve a nossa, aquele que merece a nosso zelo, nosso compromisso. E aqui a história narra para nós que ele tomou uma decisão de eliminar os gibeonitas. Porém, 400 anos antes dessa decisão, ou antes desse período, Josué e Israel, que estavam em campanha na terra prometida, tinham a ordem de eliminar todos os moradores de Canaã. Deus falou, destruam todos, não deixe ninguém. Porém, quando os gibeonitas souberam que o povo de Israel estava vindo marchando e que eles iriam ter toda a terra e iam eliminar todos os moradores daquela região, eles bolaram um plano. Esse plano está registrado em Josué capítulo 9. Todo aquele capítulo vai falar sobre esse acontecimento. O que eles fizeram? Eles sabiam que não poderiam resistir, não ao povo de Israel, mas à mão de Deus, porque eles já estavam escutando tudo que Deus vinha fazendo em Jericó, em outras cidades que Israel vinha tomando. Então eles falaram, nós temos que traçar um plano, nós vamos morrer se nós não formos espertos. Então eles se fingiram como a gente fala, de andarilhos, como se eles estivessem vindo de um outro povo, colocaram roupas velhas, pegaram pães embolorados e chegaram para Israel diante de Josué e a liderança. E quando eles foram indagados se eles moravam lá, eles falaram, não, nós somos de um povo distante, nós estamos por aqui e até nós oferecemos o que nós temos, podem ver o pão, a nossa veste, quando nós saímos de lá era tudo novo, mas olha agora como estamos.
Então o povo não consultou o Senhor, Josué falhou em orar, em buscar a direção de Deus, porque se ele tivesse orado, como Davi fez aqui no texto, Deus iria mostrar para ele que eles estavam sendo enganados. Porém, eles se precipitaram e já cederam paz. Era permitido na lei de Deus fazer concessões com povos distantes, mas com os moradores de Canaã era necessário exterminá-los. Essa era a ordem certa de Deus. Porém, como eles enganaram Josué e a sua liderança, eles fizeram uma aliança e concordaram que jamais iriam ser inimigos, e Israel ia tolerar eles no meio deles, da nação de Israel, porque eles não eram uma ameaça, eram povos distantes. Só que o capítulo 9 de Josué vai mostrar que Deus vai mostrar a verdade para a liderança. Fala, não, eles enganaram vocês. E quando isso acontece, Josué tem que tomar uma decisão. Nós vamos quebrar a nossa aliança ou como nós vamos agir? E aí então ele ora a Deus. E aí Deus fala, não, já que você concedeu a anistia, concedeu paz para esse povo, essa paz tem que ser cumprida. E o texto vai terminar lá dizendo que Josué vai colocar esses homens como carregadores de água e rachadores de lenha. Eles vão se tornar escravos do povo de Israel, para servir ao templo, vão estar sempre ali, não vai ter ninguém que vai liderar nada, apenas servir para a obra do templo, como escravos do povo de Israel. Então estava tudo acertado, essa aliança devia ser guardada. Quando Saul chega, ele fala, não, a maldição do nosso povo é essa turma de gibeonita aí, vamos eliminar eles. Então Saul, no seu reinado, perseguiu esse povo. E o texto diz que perseguiu duramente, ao ponto de quase não sobreviverem, subsistirem. Então agora a fome está assolando Israel, Davi está reinando, ele voltou ao trono e há uma fome, o texto diz de 3 anos. E Davi então consulta o Senhor, qual é o motivo? E Deus fala, é a injustiça, a perseguição injusta de Saul sobre os gibeonitas. O motivo é que Saul não guardou a aliança prescrita por Josué e todo o povo daquela época. E o quebrar dessa aliança perante Deus foi um problema. E por isso a fome assolou Israel e Deus, e o povo. Então, quando Davi fica sabendo qual é a vontade de Deus, é que a aliança seja mantida, ele então procura os gibeonitas e fala, o que vocês querem que vos faça para que aquela injustiça seja reparada? E você viu o texto, eles não querem dinheiro, eles querem apenas que, da casa de Saul, entreguem 7 homens. E o texto vai dizer que foram entregues os filhos dessa mulher Rispa, concubina de Saul, e de sua filha Merabe, 5 filhos. E a história é muito triste, porque esses homens, esses filhos, vão morrer enforcados para que a fome seja dissipada. Deus abençoe Israel. Então é algo sério, um compromisso sério que havia sido formalizado lá no passado, e diante de Deus é algo que não poderia ser ignorado. Saul ignorou, Saul não obedeceu, ele se esqueceu daquilo, ele deixou de lado, e então as consequências vieram e infelizmente Saul já está morto, mas quem está pagando o preço é a família dele, a concubina que ficou, os filhos dela e a filha com os netos de Saul. Veja o problema que Saul arrumou para a sua família, E é isso que acontece quando nós ignoramos a lei de Deus, a palavra de Deus hoje também. Quando você, como líder, como pai, como mãe, ignora a palavra de Deus, não está dando o seu melhor para fazer aquilo que Deus tem pedido a você, não está sendo um crente, um servo fiel, exemplar na palavra de Deus, as tragédias vão chegar. Talvez na sua própria vida, como chegou na de Saul, talvez na vida dos seus filhos, como chegou na família de Saul. E aqueles que te cercam vão ser afetados por decisões erradas que você toma. Seja você pai, mãe ou filho. Os filhos também tomam decisões importantes. Ao desconsiderar a palavra de Deus e agir, você também traz tragédia, vergonha para a sua família. Então todos nós, como família, nós temos que ter isso em mente. Devemos andar na palavra de Deus, devemos considerar os caminhos que Deus pede que nós trilhemos, e não fazer a vontade do nosso coração, da nossa mente. Eu acho que o problema é tal coisa, eu vou fazer e vou resolver. Consulte ao Senhor, busque direção na palavra de Deus. Você já tem sido instruído grandemente pela palavra de Deus. Basta se comprometer em cumprir.
Saul não teve esse compromisso. E olha a tragédia, né? Quem vai pagar o preço é a sua própria família. Davi, então, ele cede no pedido dos gibeonitas, e ele dá, então, 7 homens, para que esses homens sejam enforcados, não ao Senhor. O Senhor nunca pede um sacrifício humano nas Escrituras, nesses moldes, né? Deus quer obediência, Deus quer fidelidade, Ele não quer sacrifício de pessoas, né? Literalmente como foi feito aqui. Eles foram mortos perante o Senhor, ok? Perante o Senhor, para que aquela injustiça causada por Saul fosse reparada, olho por olho, né? E dente por dente. No entanto, nós encontramos uma mensagem de graça e misericórdia aqui. Mefibosete, lembra o filho de Jonatas, neto de Saul, provavelmente deveria ser entregue na lista dos 7 condenados à morte ali. No entanto, Davi, o texto diz que poupou, preservou o filho de Jonatas. Então nós temos aqui uma mensagem de graça. Lembra do atrito que eles tiveram no passado? Mefibosete não acompanhou Davi na sua fuga, quando ele era perseguido por Absalão, seu filho. Ele ficou na terra por motivos peculiares. O servo dele, Ziba, passou a perna nele literalmente, e ele, ao retornar Davi para Israel, procura Davi e fala: olha, eu não fui porque aconteceu isso. Davi não entendeu muito bem, mas Davi poderia dar o troco aqui, falar: você achou que o reino ia voltar para sua mão? Que foi o que chegou aos ouvidos de Davi por Ziba. Mefibosete ficou porque ele acha que o trono vai voltar para ele. Como filho de Saul, o trono vai ser restabelecido para a casa de Saul. Davi poderia agir com ira, com ódio, com ressentimento, mas ele poupou Mefibosete. Mefibosete talvez nem merecesse, com certeza não merecia. Mas Davi foi generoso, gracioso e poupou ele mais uma vez. Poderia ter matado ele no início do reinado, como filho de Saul, inimigo de Davi, mas ele poupou por causa da sua promessa feita com Jonatas, a sua aliança feita com o filho de Saul, seu amigo Jonatas. E nós vemos aqui a diferença, né, entre Saul e entre Davi. Davi, ele respeita aquele compromisso e poupa Mefibosete. Isso mostra também a graça e a misericórdia que Deus tem para conosco, assim como Davi faz com Mefibosete. Deus tem feito conosco. Por causa de Cristo, por causa do sangue do seu Filho que foi derramado na cruz do Calvário, Deus em Cristo nos poupa da ira vindoura. E com certeza a maioria aqui já tem convicção de que foi poupado. E foi poupado não só por ser poupado, foi poupado para que você possa cumprir a vontade de Deus. Deus quer que você sirva a Ele. Deus quer que você, com sua família, seja comprometido em ganhar almas, não é? Como nós temos aqui, em ganhar alguém, em guiar alguém, em seguir alguém, em estar sempre conhecendo o Senhor. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, um servo de Deus, um filho, uma filha fiel, que vai elevar o nível da sua família para um nível mais espiritual e também da igreja, como família, como coletivo. Deus quer que você seja fiel à sua aliança com Ele, ao seu compromisso com Ele. E Deus tem nos poupado por causa do seu Filho Jesus Cristo. Nós não merecemos, mas em Cristo nós temos sido poupados para servi-lo em fidelidade, com compromisso. E por fim, irmãos, nós temos aqui Rispa, essa mãe que se mostra corajosa, né, que se mostra aplicada em proteger os cadáveres dos seus filhos. O texto diz que ela ficou ali até que as chuvas descessem sobre aqueles corpos. Havia o início da colheita, pelo menos de 3 a 4 meses. E ela ficou ali protegendo os cadáveres. Ela amava seus filhos, mas infelizmente os filhos não poderiam sentir mais o seu cuidado. Não estavam mais ali presentes. E infelizmente é isso que acontece pode acontecer conosco quando nós não temos temor da palavra de Deus. Nós não estamos submissos à palavra de Deus. Muitas pessoas despertam tarde demais para descobrir o quanto realmente eles amam sua família. Como eu amo meu pai, como eu amo a minha mãe, como eu amo meus filhos. Eles só vão sentir o valor real
do amor que eles têm quando eles perdem. Quando o pai morre, a mãe morre ou o filho morre. Ah, como eu queria ter meu pai, minha mãe. Ah, meu filho faz uma falta. Lembra de Davi no nosso estudo? Absalão, meu filho Absalão. Há um desespero para correr atrás do tempo perdido. Eu espero que, como famílias, como pais, mães, filhos, você não espere chegar tarde demais para valorizar seus entes queridos. Ame seus pais agora. Ame sua esposa agora. Faça os sacrifícios agora. Ame seu marido. Submeta-se, sacrifique. Porque depois que morrer, irmãos, não tem como mais sentir, provar, experimentar isso. Aproveite. Se comprometa com a palavra de Deus. Zele por sua vida espiritual. Zele por sua família. O zelo que Rispa demonstra por seus filhos mortos, demonstre por sua família que ainda está com você. Demonstre por seus filhos, por seu marido. Demonstre por sua esposa, por seus irmãos. Somos um povo, um corpo só em Cristo. E a pergunta que eu quero, as perguntas, né? Eu tenho várias perguntas aqui. Ao olhar para o exemplo de Rispa, por causa do nosso tempo eu estou correndo um pouco, mas você tem sido assim, destemido, corajoso, você tem lutado por sua família? Eles ainda não foram, estão entre você, está com você, né? Você tem provado da presença deles. Qual tem sido o sacrifício? A luta? O que você tem sacrificado para manter sua família unida perante Deus? Para manter sua família na presença do Senhor? Você tem preservado? Você tem perseverado nesta luta? Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo que quer destruir nossas famílias. O diabo e este mundo, o diabo, ele organiza o sistema do mundo, que é o Deus deste século, para destruir a vida de nossos filhos, para destruir a nossa vida, das nossas esposas. E como você reage nessa guerra? Você está passivo, não dando nenhum suporte, não está guerreando? Você deve estar zelando por sua família. E qual é a melhor maneira? Cuidar, em estar comprometido, fiel em cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus, ser um crente exemplar, um servo de Deus exemplar na palavra. Você tem perseverado nesta luta? Nunca desista da sua família, ame sua família, dedique-se à sua família, para que seu lar seja um lugar onde a glória de Deus é manifestada. Seja você mãe, pai, ou filho ou filha, zele pelo seu lar. Você tem zelado pela sua família? Rispa, ela velou pelos seus filhos, um bom tempo, enfrentando feras, aves, o clima, mas ela ficou lá até que o rei Davi pudesse ver e se compadecer dela e dar um enterro, um funeral digno para a sua família, para os seus filhos. E ela consegue a dádiva do rei. Davi dá ordens então para tirarem os ossos dali, para pegarem os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, e enterrar na sepultura de Quis, pai de Saul. E com isso ele encerra a maldição, né? Aquela fome que havia por 3 anos assolado Israel. Ao olhar para essa história e olhar para a vida de Rispa, nós vemos que ela só podia ali cuidar de filhos mortos. Porém, muitos aqui podem desfrutar da vida de seus filhos, da vida dos seus pais, de suas mães. Aproveite-se, dedique-se à sua família. Quando não cumprimos o nosso compromisso com Deus, preste bem atenção nisso. Quando não cumprimos os nossos compromissos com Deus, colocamos nossa família em risco. Você pode olhar para a vida de Saul, que colocou toda essa tragédia sobre os seus descendentes. Se nós voltarmos atrás e também olharmos para Davi, quando ele peca com Batseba por ignorar a lei de Deus, a catástrofe, a espada está selada
no seio da sua família. Deus diz: a espada jamais vai se apartar da sua casa. Porque eles foram sem compromisso, indolentes, descuidados em cumprir a palavra de Deus. Como está a sua vida? Você tem tido compromisso com Deus? Tem zelado pela palavra de Deus? Você tem sido exemplar? Saul e Davi são provas evidentes disso. Rispa, ela é exemplar. Ela é uma mulher que está sacrificando pelos seus filhos. No entanto, eu espero que nós não precisemos chegar a esse ponto, né? A morte dos nossos entes, tão queridos, para que nós venhamos compreender o quanto nós amamos Ele, o quanto nós estamos prontos a pagar para tê-los ou desfrutar deles. Faça hoje. A tragédia, depois que ela chega, é tarde demais. Seu amor e cuidado por seus filhos devem ser agora, presentes. O amor e o cuidado por seus pais devem ser diários. Ame, sirva ao Senhor, se comprometa, seja fiel ao Senhor, para que a sua família esteja protegida, cuidada, e assim seu lar vai estar seguro nos caminhos de Deus. Que nós possamos, irmãos, olhar para essa história, esse relato triste da vida de Rispa, de Saul, e nos comprometer, de fato, a cumprir a palavra de Deus, a observar a lei de Deus, para que nós não tenhamos que enfrentar tragédias em nossas famílias, e depois realmente compreender o quanto nós amávamos, e quanto nós estamos de fato prontos a pagar por nossos familiares. Não deixe isso chegar. Fique firme, ame sua família agora, hoje. Sirva ao Senhor com fidelidade, porque Ele vai cuidar de nós com a sua mão misericordiosa, com a sua mão de justiça. Cada dia de nossas vidas vamos nos sacrificar, nos comprometer com o Senhor, para que Ele possa cuidar do nosso lar. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, pela mensagem, ó Deus, por sua palavra. Eu rogo ao Senhor, se tem alguém esta manhã que ainda não provou dessa misericórdia, ainda está nos seus delitos e pecados, ainda não confiou em Cristo, que ele possa entender que somente em Cristo o Senhor pode poupá-lo. Somente através do sangue do seu Filho precioso é que o Senhor pode poupá-lo da condenação eterna. E eu suplico ao Senhor, tem misericórdia, ó Deus, dessas almas que ainda não estão livres da condenação. Pelo contrário, já estão julgadas, é o que o Senhor diz. Tem misericórdia, ó Pai. Faça-os entender que eles precisam correr para seu Filho. E eu peço também pelas famílias dessa igreja, pelos pais, mães, filhos, que todos nós aqui possamos compreender o valor da nossa família. Possamos entender que devemos nos comprometer cada dia mais com o Senhor, com a sua palavra. Que a nossa fidelidade seja total. E assim, ó Deus, o Senhor possa cuidar de nós e nos dar sabedoria para cuidar, proteger nossa família. Nos ajuda neste mundo tão terrível, lutando contra inimigos tão sujos e desonestos, a ficar firmes perante o Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos preserve e preserve o lar que tanto amamos. Preserva esta igreja, Senhor, de andar longe dos seus caminhos. Que nós possamos ser um povo unido, um lar, uma família que representa a sua santidade, a sua glória neste mundo, ó Pai. Essa é a minha súplica, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, outro aviso. A eleição diaconal ainda está em processo. Nós tiramos os nomes dos homens que foram indicados. Já 4 diáconos foram eleitos diretamente. Você lembra que você escolheu 8, né? 8. Agora tem mais 4. 4 já foram eleitos direto e agora mais 4 para serem eleitos. Então você vai pegar a cédula que está lá atrás no balcão, vai colocar os 4 da sua escolha. Você acha que tem 7 ou 8 nomes lá? Você coloca 4 que você entende, esses são homens que todos estão capacitados ali, tá? Você só escolhe aquele que você tem uma preferência ou algum motivo, né? Mas coloca lá e depois dentro do gasofilácio, tá bom? Até domingo à noite da próxima semana, você tem esse período para fazer a sua votação, ok? Qualquer dúvida, o irmão que está lá no balcão pode te orientar, mas coloca seu nome também, porque senão é rasurado, tá? Como é que fala? Tem um nome bonito que fala para essa coisa. É maculado, aí não vai contar, tá bom? Então põe seu nome.
Maculado? Ah, irmãos, eu fui dormir 6 horas da manhã ontem, eu estou ainda meio leproso, não dormi. Anulado. Eu estou quase sendo anulado já, né? Ok. Ulisses. Ok, irmãs? Aí desse lado vamos pôr as comidas, os pães. Então saiam daí se vocês não querem provar.